igreja pode sentar, irmãos? Em nome de Jesus. Quero agradecer desde já a oportunidade de poder estar aqui. Cheguei na sexta-feira, glória a Deus. Minha mãe estava um pouco enferma, graças a Deus já melhorou ontem, e aproveitei para passar esse domingo com ela. Amém? Já está ali perto, glória a Jesus. O pessoal lá de casa disse que eu sou o prefeito lá de casa, mas não é não. Não é não, amanhã a todos. Amém? Pude estar ali compartilhando com meus irmãos, glória a Deus, conversando, dando conselhos. Sou o mais novo dos homens, mas os irmãos mais velhos pedem conselho, e isso aí não vem de mim. Eu glorifico a Deus porque Ele faz assim na nossa vida. Se não for Jesus na nossa vida, não somos nada. Amém, irmão? Então eu glorifico o nome do Senhor, porque Ele é poderoso para cumprir as promessas da nossa vida. Amém? Eu homenageei hoje e digo Feliz Dia das Mães a todas as mães que aqui estão presentes. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Amém? Nossa mãe espiritual, missionária Márcia. Glória a Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar força diante das dificuldades que nós enfrentamos. Amém? Mesmo existem lares, irmãos, que famílias não têm mais aquele princípio de obediência, perderam o princípio do Senhor. Uns não têm mais a mãe, outros não têm mais o pai, outros não têm os dois. Então, se você tem o seu pai ao seu lado, a sua mãe ao seu lado, não perca a oportunidade, irmão, que ama, ajude, amém? Siga os princípios da palavra do Senhor, não perca tempo, amém? Porque pode ser que essa pessoa não esteja mais do seu lado, todos os dias da sua vida, mas enquanto estiver, aproveite a oportunidade, abrace, que ama, amém? E que o Senhor possa nos fortalecer, em nome de Jesus, amém? Quero dizer que estou feliz em poder ver mais uma vez os irmãos, a saudade grande, a gente fica longe, pode ser uma semana, mas a gente sempre sente essa saudade dos irmãos, porque nós crescemos aqui, nascemos aqui, e por isso tem esse laço aí que não tem fim. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, irmãos, em nome de Jesus. Lucas capítulo 19. Amém? Você fique de pé, glória a Deus. Lucas 19, a partir do versículo 1, foi esta palavra que o Senhor me deu. Amém? Amém. Lucas 19, a partir do versículo 1. Quem encontrou diz amém? Amém. Então vamos ler até o 10, tá bom, irmãos? Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquela cidade, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor. Amém? Eu me alegro muito porque é uma história real e bem conhecida da igreja, bem conhecida de todos aqui. Todos nós já ouvimos a história desse homem chamado Zaqueu, do que ele fez para chamar a atenção de Jesus, do que procurou fazer para encontrar a resposta que ele queria. Amém? O que me chama a atenção na vida de Zaqueu é que ele foi sábio em poder construir na sua família, uma base de fé. Mesmo que você tenha a sua mãe ou tenha a sua família, se não tiver uma base de fé, irmãos, muitas das vezes será difícil nós agradarmos o Senhor. E quando nós olhamos para Zaqueu, vemos que ele vai construir essa base de fé, tendo já uma promessa sobre a sua vida, porque como nós lemos, a Bíblia diz que também era filho de Abraão, então vivia sobre uma promessa. Amém? Então, tendo aqui escrito por Lucas a história deste homem chamado Zaqueu, vemos que o Senhor, ele nos ensina algo muito importante em todas as vezes e por todos os lugares que ele nos passa. Ele vai nos dar uma luz e vai trazer também esperança, tanto para aquele povo, para aquelas pessoas que naquele tempo ali estavam, como para nós no momento atual. Todas as vezes que Jesus passava por lugares, havia salvação, havia cura, havia transformação. Todas as vezes que Jesus parava em um lugar, havia vidas transformadas. E eu acredito que nesta noite também não é diferente, porque na vida, aleluia, de Zaqueu, nós vamos ver e também podemos titular essa história como Jesus, o hóspede mais desejado. Amém? Aleluia. Quer que Jesus se hospede na tua casa, irmão? Quer que Jesus seja convidado da tua família? Diga assim: Senhor Jesus, o Senhor tem livre, aleluia, tem livre passagem na minha vida. O Senhor pode fazer uma morada fixa na minha casa. Precisa nem pagar aluguel. A casa é tua, Senhor. Amém? Jesus, o hóspede mais desejado. Amém? Glória a Jesus. Então, por onde Jesus passava, irmãos, havia transformação, havia mudança de vida, havia, aleluia, choro e verdadeiramente arrependimento. Então, por tudo isso que Jesus fez e pela fama deste grande homem, deste grande missionário que passou por essa terra, chegou até aos ouvidos de Zaqueu. E quando esta mensagem e essas histórias e a palavra entra na vida de Zaqueu, Zaqueu diz no seu coração: é disso que eu preciso, é disso que a minha família precisa, é disso que o meu pai precisa, a minha mulher precisa, a minha mãe precisa, os meus filhos precisam. Aleluia. Zaqueu vai construir na sua vida primeiro a sua base de fé. Aleluia. A sua base, o seu alicerce em Jesus. Então nós vamos ver que tendo Jesus passado em Jericó, Zaqueu, versículo 2: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era chefe dos publicanos. Então nós podemos ver que Zaqueu vai construir a sua base de fé em Jesus. Zaqueu era rico, Zaqueu tinha tudo que poderia ter, mas lhe faltava alguma coisa, faltava algo no seu coração. Havia um buraco que não poderia ser ocupado por nada. Então Zaqueu entende que necessita de uma resposta. Zaqueu entende que necessita, aleluia, de algo ou de alguém que precisa
precisa, aleluia, trazer essa luz para a sua vida. E ele não vai encontrar nos bens materiais, algo que Zaqueu não vai encontrar, não encontrou na sua família, que Zaqueu não encontrou nos amigos, que Zaqueu não encontrou em status nenhum, aleluia, na sua vida financeira também não encontrou. Por isso que quando nós vamos ver, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o bem material passa a ficar em segundo plano, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, nós vamos ver que Zaqueu vai dizer: Senhor, aqueles que eu tenho defraudado, ou se eu defraudei alguém, eu vou multiplicar 4 vezes mais, porque agora as coisas da terra ficam em segundo plano. Quando Jesus é hóspede na nossa casa, as coisas materiais da terra ficam em segundo plano. Quando Jesus, aleluia, ele fixa a sua morada na nossa casa, as coisas da terra ficam em segundo plano. E o nosso alicerce agora não vai estar mais baseado em areia, como Jesus falou, que todo aquele que constrói uma casa sobre areia, se vier a chuva ela cai, mas aquele vai ser, aleluia, alguém muito sábio, que vai construir a sua casa na rocha. O que a palavra do Senhor está me dizendo, através da vida de Zaqueu? Que mesmo eu tendo uma família estruturada, que mesmo eu tendo dinheiro, uma vida financeira legal, mas só que a minha vida não pode estar estabelecida nesta base, porque se estiver estabelecida na base que é areia, qualquer vento, qualquer inundação ou qualquer chuva, irmãos, cai, e aí eu me entristeço, o meu coração fica abatido. Tanto é que a Bíblia mostra que Zaqueu está abatido, está angustiado, ele não tem paz, ele não pode-se dizer que Davi, Zaqueu não conseguia dormir de noite, porque estava atormentado. Aleluia, o que eu faço? Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Aleluia, a tua casa pode ter tudo, você pode até ter uma mãe ao teu lado, ou um pai que te direciona, mas a tua base precisa ser Jesus. Aleluia, hoje nós comemoramos o Dia das Mães, mas se a tua base não foi tua mãe, aleluia, com todo respeito à mãe, aleluia, é como areia, porque o ser humano ele não decepciona. A tua base precisa ser Jesus. Aqueles que confiam na sua mulher não podem confiar, aleluia, que a base da sua mulher precisa ser Jesus. Se a tua base for o teu irmão, aleluia, aquele que está do teu lado pode cair, porque é ser humano, é falho, aleluia. Por isso que Jesus disse que nós precisamos ter a nossa base e o nosso alicerce na rocha chamada Jesus. Zaqueu então vai descobrir que apesar de ter tudo, ele necessita de Jesus, ele precisa de Jesus, porque com Jesus a família é estruturada, com Jesus, aleluia, eu creio que o casamento é estruturado, que com Jesus, aleluia, a minha mãe vai ser, irmãos, aleluia, eu tenho uma promessa, eu tenho, glória a Deus, algo na minha vida que eu carrego desde que eu entrei na igreja, desde que eu nasci de novo, que um dia eu vou ver a minha mãe no circo de oração, que um dia eu vou ver a minha mãe fazendo parte do circo de oração, mas para que, aleluia, essa promessa se cumpra, é necessário que a nossa base, que a nossa vida e a nossa esperança esteja baseada em Jesus. Por isso, nessa noite, convida Jesus para a tua casa e convida Jesus, aleluia, para passar o dia, a madrugada, todo ano na tua casa, aleluia, fixar moradia fixa, irmãos, aleluia, moradia para toda a vida. Senhor, vem ser hóspede Senhor na minha casa, em nome de Jesus, Senhor, vem ser hospedado na minha casa, Senhor. Nós precisamos de Jesus, porque o mundo, assim como o pastor falou, irmão, está destruído, está indo de mal a pior, aleluia, e tende a piorar, irmãos. E se a tua base não for Jesus, se a tua base for areia, você vai junto. Então precisamos abrir nosso olho, precisamos compreender que a nossa vida precisa estar alicerçada em Jesus. Aleluia. E o que acontece quando Jesus ele é morador permanente da nossa casa? Só a presença de Jesus ela muda e transforma a vida. Pode-se dizer que este tema é um tema evangelístico também, mas também serve para abrir os nossos olhos e para nos dar entendimento que Jesus precisa estar todo o tempo na nossa casa, e que em muitas famílias Jesus já foi faz tempo, irmão, por causa de atitudes. Porque veja, na vida de Zaqueu, ele procura saber quem é Jesus. Se
não houver interesse em fazer com que o Senhor seja um hóspede fixo da tua casa, o Senhor nunca vai permanecer lá. É necessário que nós tenhamos o desejo de buscar a presença do Senhor, o desejo de que mesmo que o ambiente não seja favorável, mas que quando Jesus vem, Ele purifica todo ele. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Zaqueu procura saber quem é Jesus, mas ele não podia porque era de pequena estatura. Mas essa dificuldade, né, de Zaqueu não vai fazer com que ele perca a esperança de conhecer esse homem que ele ouviu que transforma, que ele viu que pode mudar a sua vida. Então ele sobe em uma árvore, versículo 5, versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. Essa palavra chama muita atenção, isso porque ele procurava, ele tinha interesse, ele queria saber quem era esse homem. Irmãos, ao tempo que se passa aqui na terra, e quanto mais se cumpre a palavra do Senhor, menos, ainda mais pessoas, até mesmo dentro da igreja, têm perdido o interesse de fazer com que o Senhor seja o morador de sua casa. Tem perdido o interesse, irmão, de Jesus. E isso não pode acontecer de forma nenhuma para nós que professamos a palavra do Senhor. É necessário o interesse estar todos os dias no nosso coração, porque todos os dias nós precisamos do Senhor, porque todos os dias o Senhor pode fazer o milagre que nós esperamos. Aleluia. A confiança de buscar saber se eu quero, vem morar, Senhor, vem fazer parte da minha vida. Versículo 4. E correndo adiante, subiu uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Não deixa, aleluia, que as dificuldades da vida impeça de você chegar até o Senhor. Não deixa que as dificuldades que a vida te oferece e se deparam diante de ti, não deixa que as muralhas, não deixa que o gigante da tua frente impeça você de convidar Jesus para a tua casa, porque você já passou por tanta coisa, irmão. Você já enfrentou e já venceu tanta luta. Aleluia, não é, essa aqui é só mais uma que você pode vencer. Não deixa essa dificuldade te impedir de chamar Jesus para a tua casa. Vai em frente e diz: Senhor, não deu desse jeito, mas eu sei que o Senhor vai me dar, aleluia, discernimento para tentar de outra forma. Mas eu quero o Senhor na minha casa, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero o Senhor no meu relacionamento, eu quero o Senhor, aleluia, na vida do meu filho, na vida da minha mãe e do meu pai. Aleluia, não deixa que a dificuldade pare você, não deixa que a dificuldade do dia a dia venha tirar o teu foco daquilo que é principal, a tua salvação. Versículo 4. E correndo adiante, subiu na figueira. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O teu esforço, a tua vontade, o teu interesse de buscar o Senhor, irmãos, Deus está vendo. Mas se você não é esforçado, se você não renuncia a alguma coisa, como é que você vai chamar a atenção de Deus? Como é que nós vamos chamar a atenção de Jesus para ser alguém de morada fixa na nossa casa? A atitude de Zaqueu moveu o coração de Jesus. O interesse de Zaqueu moveu o coração do Senhor. E o que nós temos feito, irmão, para chamar a atenção de Jesus para a nossa casa todos os dias? E é para se pensar, porque a cada dia que se passa tem se tornado mais escasso a palavra de Deus, tanto na igreja como na nossa vida. E aí nós continuamos, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que a entrada para ser hóspede
Amém? Interesse em buscar Jesus, interesse em fazer as coisas diferentes. Não era costume de Zaqueu fazer aquilo e nem se humilhar daquele jeito. E as atitudes de Zaqueu vai chamar a atenção dos outros, né? Vai chamar a atenção dos críticos que estão ao teu redor. Vão dizer: olha lá, fazia isso, mas agora quer ser crente. Olha lá, chama a atenção daqueles que não querem nada, aleluia, que não querem te ver prosperar. Chama a atenção daqueles que querem só ver a tua derrota. Chama a atenção daqueles que querem só falar mal da tua vida. Mas as tuas atitudes precisam chamar a atenção de Jesus e incomodar aquele que quer te ver no chão. Se a tua intenção e a tua vontade de buscar o Senhor está incomodando o inferno, então está dando certo. Se a tua atitude de fazer diferente, de acordo com a palavra de Deus, está incomodando o inimigo, então você está no caminho bom, está dando certo. Aí a palavra do Senhor, no versículo 7 diz: e vendo todos isso, murmuravam dizendo, né? Sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para dizer, sempre tem alguém que não vai concordar. Mas o teu relacionamento trata-se de você e Deus, não trata-se, aleluia, de crítica. É você e o Senhor, porque a tua salvação não depende daquele que fala mal da tua vida, não depende daquele que está querendo ver a tua queda. A tua salvação depende de ti, meu irmão, e da tua posição e do teu interesse de mudança, e do teu interesse de mudar, e do teu interesse de alicerçar a tua casa para ser uma família vitoriosa na presença do Senhor. Mas vai do teu esforço, mas vai daquilo que você colocou para trazer mudança para a tua vida, e mudança para melhor. Versículo 8: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo para todo pecado. Aí é algo que me chama a atenção. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Não! Jesus disse: Zaqueu, tu tem que fazer isso, rapaz. Zaqueu, olha a tua vida. Não pediu nada, nem falou nada. A Bíblia diz que Zaqueu toma a atitude da mudança, de mudar. Sabe por quê? Porque quem convence o coração do homem pecador é o Espírito Santo. E a presença de Jesus na casa de Zaqueu vai trazer essa mudança, irmãos. Porque quando a presença do Senhor está na casa, aleluia, não precisa nem fazer muito esforço, já tem a mudança. Se Jesus está na casa, aleluia, não tem lugar para briga. Se Jesus está na casa, só tem paz e mudança. Diz: eu te perdoo, aleluia, eu quero mudança, porque o Senhor está na minha vida. E é automático, irmãos. Jesus está na casa, a mudança. Jesus está na casa, a transformação. Jesus está na casa, a transformação é um milagre. É a presença do Senhor, é a presença de Jesus que faz essa mudança. Se vocês lembrarem, você que já leu a história que Saul queria matar Davi, e aí Davi foi embora, correu, porque ele sabia que Saul poderia fazer algo mal. E aí ele correu para onde? Correu para os pés dos profetas, correu, aleluia, para os pés de Samuel. Ele disse: olha, Saul quer me matar, eu não posso, porque se ele vir até mim, ele pode fazer mal comigo. Aí Samuel disse: fica aqui, porque aqui tem a presença. Fica aqui, porque aqui nós, aleluia, buscamos a presença do Senhor. Fica aqui, porque a presença de Deus é real. E a palavra diz que quando ele estava profetizando, buscando a presença do Senhor, e a presença de Deus era notória e manifestada, aleluia, através da busca daqueles homens. Aí Saul disse: olha, recebe a notícia, Davi está lá com Samuel, no dos profetas. E ele disse: vou mandar um soldado para pegar esse carro. E quando ele chega lá, os caras estão profetizando. E quando o soldado chega no meio daquele reboliço, no meio, aleluia, daquele movimento do santo, o soldado não aguenta e também começa a profetizar. Aí Saul disse: e aí? Ele disse: olha, não consegui, está muito fraco, vou mandar outro. Ele manda outro. Quando ele chega lá, o soldado também não aguenta por causa da presença de Deus naquele lugar. Ele disse: e aí, tu conseguiste também? Eu consegui. Ele disse: não, tu é muito fraco, eu vou. E quando Saul chega lá, irmão, o que aconteceu?
Saul também não aguenta por causa da presença de Deus. E a Bíblia diz que Saul, quando chega perto dos profetas, ele começa a profetizar. É exatamente isso que a Bíblia me mostra. Jesus só está lá, mas a presença dele está inundando os 4 cantos da casa de Zaqueu. E aí o que acontece? Transformação. O que acontece? Mudança. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, versículo 8: Senhor, eis que nós pobres metade dos meus bens. E se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não pediu nada, mas só a presença de Jesus trouxe a mudança no coração de Zaqueu. Só a presença de Jesus fez com que os bens materiais de Zaqueu, e ele tinha muito, viu, irmãos, ficasse em segundo plano, não tinha mais interesse. É por isso que quando eu vejo Atos capítulo 2, e quando os irmãos recebem o Espírito Santo, nós vamos ver que diz: olha, eu não preciso ter tudo isso. E tinha irmão que tinha muita propriedade, viu? Aleluia. E não preciso de tudo isso. Bora vender e vamos repartir com todo mundo, porque Jesus está chegando. Isso aqui vai ficar e nós não vamos levar nada. Nós vamos levar unicamente a nossa salvação, a presença do Senhor na nossa vida. Isso aqui perdeu o valor para nós. É por isso que eles vendiam suas propriedades. Isso é que faz, irmãos, a presença do Senhor na nossa casa. Aleluia. Está cabisbaixo, está triste, está buscando resposta do Senhor. Busque a presença de Deus e diga: Senhor, vem na minha casa, Pai, vem na minha casa, Senhor. Aleluia. Os demônios estão rodando, querendo entrar na tua casa, mas a presença do Senhor, só a presença de Jesus vai espantar tudo isso de ruim da tua vida, tudo isso de ruim da tua casa. Então nesta noite chama, Senhor, quando eu chegar em casa, Pai, que o Senhor esteja lá. Meu Deus, quando eu sair daqui, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me guarde de todos os dias da minha vida. E houve a mudança, e houve a transformação, porque Jesus é fiel e Ele não mente. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? É difícil, irmão. Muitas das vezes tomar decisões é difícil, mas não é impossível. Aleluia. Vamos continuar nossa marcha. Vamos continuar levando a palavra do Senhor e dando um bom testemunho. Porque se Jesus é presente no nosso lar, se Jesus é o alicerce da nossa vida, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir seja o que for, nós vamos continuar de pé. Aleluia, nós vamos continuar a nossa marcha. E o principal, depois da renúncia, depois do interesse e depois de convidar Jesus para a tua casa, irmão, o resultado é positivo, porque nós vamos ver, versículo 8, a presença do Senhor muda a vida de Zaqueu. E no versículo 9, aí, irmão, Jesus vai falar. Veja que as atitudes foram tomadas por Zaqueu. E Jesus vai se manifestar através das atitudes positivas deste homem. No versículo 9, e disse-lhe Jesus, é o próprio Jesus. Quando você toma a iniciativa de mudar a tua vida, Jesus toma as tuas dores. Se você quer fazer o certo, Jesus batalha por você. Se você quer mudança e busca interesse, Jesus toma a palavra na tua frente e te protege. Ele guerreia as tuas lutas, a tua guerra. Versículo 9, disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Amém? O que nós vamos ver? Zaqueu está debaixo de uma promessa feita pelo próprio Deus, lá no Antigo Testamento, com Abraão, que disse que nunca deixaria a sua descendência. Ele está debaixo de uma promessa. Eu vejo um povo aqui nesta noite, tanto na minha frente como na minha retaguarda, povo que tem promessa de Deus, pessoas que têm promessa do Pai, povo que tem aliança com o Senhor. Aleluia. E a única coisa que você precisa guardar é a tua salvação. Zaqueu tomou a atitude de fazer a mudança, de trazer a mudança para a sua vida. E o principal, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Você tem promessa? Temos promessa, tanto aqui nesta terra, como a maior promessa de ir morar com o Senhor, de ir morar no céu. Como nós cantamos aqui, o Senhor está chegando.
Aleluia. O Senhor está chegando. E as coisas desse mundo vão ficar em segundo plano. Mas aquilo que é mais importante é você não perder a tua salvação. É você continuar firme na tua marcha, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Porque o Senhor está perto de chegar. Este mundo, irmãos, este mundo está fedendo, está podre diante do Senhor. Aleluia. A única coisa que mantém este mundo, aleluia, ainda salvo da ira de Deus, é a igreja, é o Espírito Santo do Senhor. Mas até que do meio seja tirado e seja levantado o homem do pecado, irmãos, vai ser só coisa feia e destruição. Aleluia. Tenha em mente no seu coração que a tua salvação é importante, meu irmão, que a tua salvação é importante, minha irmã, que você tem promessa do Senhor. Basta tomar a atitude que Zaqueu tomou e Senhor, vem para minha casa. Se a minha mãe precisa do Senhor, o meu pai, meu irmão, a minha irmã, os meus filhos, a minha esposa, e o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque Ele não é homem para que minta. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos ficar de pé esta noite e eu convido você quer se reconciliar com o pastor aqui.